E se dirá: aplanai, aplanai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Isaías 57:14. Eu enfrento a Acabe, desafio a Baal. Programa Peregrino, todas as quintas-feiras das 21 às 22 horas. Compromisso com a verdade. Acompanhe pelo YouTube, Facebook e blog. Ministério Restauração de Verdade de José Luiz Fagundes. Vale a pena ser fiel. Tirai os tropeços do caminho do meu povo. Vale a pena ser fiel. Queremos trazer a palavra do Senhor nessa oportunidade com o seguinte título: A última geração. Ponto. A última geração. Com base bíblica em Mateus 24, versículo 24, onde nós também podemos aprimorar o título, trazendo o seguinte título: A última geração, ou a geração do arrebatamento da igreja. Vamos ler então Mateus 24, vamos ler os versículos 32 ao 35. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. A última geração, dentro e trazendo aqui de maneira conclusiva o versículo de número 34, nós podemos observar 4 coisas no versículo de número 34 que diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. É necessário observar o 32 e o 33 para fazer esta afirmação. Jesus é quem está falando do surgimento da figueira, e nós sabemos que Israel é tipificado pela figueira, e nós sabemos também que Israel completou agora neste último dia 14 de maio de 2018, completou 70 anos desde que Oswaldo Aranha, na ONU, deu o seu voto de Minerva, reconhecendo o Estado de Israel como país, para a glória do Senhor. As profecias estão se cumprindo. A figueira já nasceu. Estão brotando os seus ramos, estão brotando as suas folhas, e nós estamos vendo próximo o verão. Quando a Bíblia fala de verão aqui para Israel, está falando que o tempo de frio, o tempo de dificuldade passou. Agora vem o verão de bonança, de colheitas, de um refrigério, onde se receberá nessa última época, apesar de estar todo cercado pelos seus inimigos, um refrigério. Aleluia! Igualmente, vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Jesus está falando aqui de 2 situações. A primeira, que o anticristo, dentro do contexto de 24 de Mateus, que o anticristo já está às portas. Entende-se que já está na terra. E a segunda situação é que o próprio Jesus está às portas para trazer a sua igreja, e também às portas para voltar à nação de Israel no final de grande tribulação. Observamos e começa o versículo 34 dizendo: em verdade vos digo que não passa essa geração, não passará
esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Muito bem, 4 coisas no versículo de número 34. A primeira, não vai passar esta geração. É por isso que nós queremos trazer aqui, com este título, a última geração. As coisas estão findando. Aleluia. Não vai passar esta geração. A segunda coisa, os acontecimentos estão previstos, anunciados, profetizados na própria palavra do Senhor. A terceira coisa, são promessas feitas por Deus. Aleluia. Quarta, são promessas faladas por Jesus. Dentro das promessas faladas por Jesus e dentro do capítulo de número 24, nós vamos ver princípios das dores em todo o mundo. Nós olhando para todo lado, nós vamos ver o sofrimento do povo africano, dos indianos, a miséria no mundo, a falta de água, guerras e rumores de guerra. O mundo está convulsionando. Nós sabemos que são 7 bilhões de habitantes e dizem estudos que a Terra não suportaria 8 bilhões de habitantes. Entraria em caos. E somos sabedores que grupos organizados de maneira mundial estão se organizando para eliminar a 1/3 da humanidade para poderem triunfar. Está fugindo ao controle dos homens toda a terra. Isso não é outra coisa como o princípio das dores relatado em Mateus 24. Segundo, dentro ainda do versículo 24, falado por Jesus. Jesus fala no 24, grande tribulação. Fala no 24 de grande tribulação e não arrebatamento. Aleluia. Primeiro, grande tribulação. E esta grande tribulação, Jesus está falando para os israelenses. As previsões, as profecias para o capítulo 24 de Mateus, aleluia, até o versículo 35, é para Israel, aleluia, onde fica evidenciado no capítulo 25 de Mateus, quando ele fala para a igreja. Jesus está falando de tribulação e não arrebatamento. Aleluia. Significa dizer que Jesus está falando em Mateus para a nação de Israel, dizendo do surgimento do anticristo na última geração, em que coincide com o nascimento da figueira. Aleluia. Nós somos esta geração. Nós somos a última geração. Ainda dentro do versículo 24 fala a vinda de Jesus para Israel. Israel já está se preparando para receber o Messias. Nós sabemos que o primeiro Messias que vai aparecer em nossa época, na última geração, será o anticristo, que Israel irá reconhecer e romper o acordo. Aleluia. No 25 é citada a parábola das 10 virgens. No contexto, arrebatamento. 24, de maneira específica dentro do seu contexto para Israel. Jesus fala primeiro para o seu povo. No 25, para a sua igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Dentro do que é geração, e é isso que nós precisamos saber. Aleluia. Observar os calendários. Só para você ter uma ideia, são mais de 40 calendários no mundo todo hoje. E são 8 calendários mais comuns. Os 8 calendários mais comuns são
calendário gregoriano, juliano, chinês, judaico, islâmico, norte-coreano, calendário maia e calendário etíope. Nós vivemos nessa época no calendário gregoriano, que tem uma falha de anos, de 3 anos para mais ou 3 anos para menos. O calendário gregoriano foi criado pelo Papa Gregório no mês de fevereiro de 1582, aleluia, para reorganizar as datas no mundo e trazer mais acertadamente as épocas em que nós estamos vivendo. Os 3 principais calendários, gregoriano que eu falei, juliano, estudado e encomendado por Caio Júlio César na época de 46 anos antes de Cristo, e o calendário judaico pelos hebreus no ano 1447 antes de Cristo. Hoje, no calendário judaico, Israel, a humanidade tem 5.777 anos. Completou agora o dia 14 de maio de 2018. Observe que o que nós estamos trazendo hoje, aleluia, é algo muito sério dentro dos calendários humanos, gregoriano, principalmente judaico. Nós vamos entender o que é uma geração. Uma geração é a média de tempo para viver com seu pai e com seu filho, e ainda contemplar os netos. No livro de Jó 42, verso 16, uma geração pode ser de 35 anos. Está bem claro em Jó 42, verso 16. Você multiplica 35 por 3, você tem 105 anos. Pois bem, na Bíblia de Thompson diz que uma geração é 90 anos. Considerando que já se passou 70 anos, do nascimento da figueira, falta 20 anos para se fechar uma geração. Considerando a Bíblia pentecostal que diz que uma geração é 120 anos, aleluia, já se passou 70, falta 50 anos para fechar esta geração. Lembre-se que estamos trabalhando também em considerar que uma geração pode ser 105 anos. O que acontece é que os tempos se passaram, temos menos tempo do que tínhamos antes, e ainda estamos na geração, e esta é a última geração que nós estamos contemplando na face da terra. Aleluia! Jesus voltará nessa geração. Observe ainda, Jesus nasceu no início da era cristã, onde o calendário juliano passou a marcar com Caio Júlio César e o calendário gregoriano ajustou as datas. A era cristã se inicia no nascimento de Jesus. Muito bem. A igreja cristã surgiu no ano 33 depois de Cristo, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos e formou a sua igreja em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Da era cristã, 33 anos da era cristã. A igreja tem hoje 1985 anos de idade. Muito bem. Para que a igreja complete 2000 anos. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, diz Pedro, e 1000 anos é como um dia para o Senhor. Para que a igreja tenha 2000 anos de existência ou 2 dias de existência, falta ainda 15 anos para frente, para que a igreja complete 2000 anos. O que o irmão quer dizer? Quero dizer que a igreja completará 2000 anos de existência no ano 2033, considerando as falhas de calendário de 3 para mais, 3 para menos, será o findar do 2º dia. E aí, em Êxodo 19, verso 16, diz a Bíblia que Deus fala a Moisés no Monte Sinai,
ao amanhecer do terceiro dia, aleluia, Deus se manifestou a Moisés no amanhecer do terceiro dia. Observe então Oséias 6, verso 2. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Oséias está dizendo o tempo que Deus se manifestaria ao passar o segundo dia, ao passar o segundo milênio. Deus, Jesus, ressuscitaria os mortos no amanhecer do terceiro dia. Se prepare, irmão, nós estamos na última geração. Dobre a sua atenção, porque nós estamos vivendo numa geração terrível para a nossa época. Vivemos em uma geração de frouxos, vivemos em uma geração de hipócritas, em uma geração de falsos, em uma geração de mercenários, em uma geração de bárbaros, de lobos, de adúlteros, de fracos, de débeis, uma geração de meninos, uma geração de inconstantes, uma geração de gente, de crentes indecisos, de crentes apóstatas, de crentes idólatras. Nós estamos vivendo numa geração de crente ganancioso, avarento. Nós estamos vivendo numa geração de crentes que querem ser famosos, querem ser ricos. Estamos vivendo numa geração de crentes que só querem o poder em busca de dinheiro. Nós estamos vivendo uma geração de crentes supersticiosos. Nós estamos vivendo nenhuma geração de crentes debochados, irreconciliáveis, de crentes rebeldes. E o mais terrível virtude para os crentes da nossa época, nós estamos vivendo numa geração de crentes cínicos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós já estamos vivendo a última geração. As coisas, tudo está contribuindo para a derrota da igreja, para a derrocada da igreja, para o afundamento da igreja. Aleluia! Política dentro das igrejas, conchavos e acordos que não agradam a Deus dentro das igrejas, e igrejas que pregam a palavra, igrejas sérias são perseguidas, para a glória do nome do Senhor. Mas Deus jamais vai abandonar a sua igreja. Ao cristão fiel, que toma gusparada na cara, que toma tapa no rosto, que é perseguido e caluniado, esses Jesus jamais abandonará, como está escrito na igreja da carta à Filadélfia, no capítulo 3, versículo 8, que diz: conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, e que ninguém pode fechar. Seis que tens poucas força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guarda a palavra do Senhor, não negue o nome do Senhor, porque Jesus no 24 de Mateus está falando que é essa geração, o anticristo vai aparecer a Israel nesta geração. E no 25, Jesus está dizendo que vem buscar a sua igreja nesta geração, aleluia. Guarde a palavra, não negue a Jesus, porque a Bíblia diz: aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem crente, mas não são, mas mentem. Crente que se diz crente, mas é mentiroso. Está lá para grupo. Aleluia. Farei com que venham e adorem prostrado aos teus pés e saber que eu te amo. Se você é a igreja de Jesus, Jesus te ama. Se você faz parte do corpo de Cristo,
Aleluia! Então você é um vencedor. Jesus tem um propósito na tua vida. Nessa última geração, a geração em que Deus quer ver quem é que prega a verdade. Aleluia! A última geração. Nós estamos vivendo na última geração, onde Deus quer restauradores, porque essa época é uma época de seriedade, não de brincadeira. Guarda a tua coroa para que ninguém te tome ela e seja um vencedor nessa última geração. Receba essa palavra em o nome de Jesus, porque Jesus termina o versículo de Mateus 24, no 35, dizendo: o céu e a terra vão passar, mas o que ele disse da geração que não passa, não passa. Nós já estamos palmilhando a última geração. Receba essa palavra em o nome de Jesus.